Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza, vamos lá. Seguimos nós aqui, capítulo 6. Isso. Capítulo 6, Manifestações Visuais. Item 100, tópico Perguntas sobre as aparições. E nós estamos agora indo para a questão de número 25. Allan Kardec pergunta: todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos? Respondem os benfeitores: durante o sono, sim. Em estado de vigília, não. Quando estás dormindo, a alma vê sem intermediário. Quando estás acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos corpóreos. É por isso que as condições não são totalmente idênticas nos dois casos. E aqui é interessante, né, porque eles estão colocando de uma forma geral que durante o sono, sim, há possibilidade. Isso. Não quer dizer que você durante o sono vai sair vendo tudo que é espírito. Então tem que detalhar melhor isso aí. Miranda. Vamos lá. Olha, e durante o sono, ele diz assim, que o espírito, naturalmente desdobrado durante o sono, vê todos os espíritos. Mas ainda aí tem uma gradação, né, Paulo? Isso. Porque às vezes você está desdobrada durante o sono, mas você está tão preocupada com as coisas materiais, você nem percebe. É como se você estivesse num ambiente doméstico de casa, fazendo os seus próprios afazeres. Justamente. E Kardec coloca aqui também nesse item 159... do Livro dos Médiuns, capítulo 14, sobre essa questão da mediunidade propriamente dita, né, como nós conhecemos, falando que ela depende de uma disposição do organismo físico. Então, para ver com alguma naturalidade, é preciso que, quando a pessoa está no estado de vigília, que ela tenha essa predisposição orgânica. Fora do corpo físico, embora ainda esteja ligado ao corpo, né? Porque esse desligamento só se dá na morte, desligamento definitivo. Mas fora do corpo físico, porque pela influência da matéria ser menor, né, sobre o espírito, há mais facilidade para que os espíritos se tornem visíveis a quem eles desejam se tornar visíveis. Então é o que ele fala aqui, que não é por estar, nós já vimos até em algum programa anterior, feito comentários a esse respeito, não é por estar fora do corpo que nós veremos todos os espíritos, que senão seria relativamente fácil nós invocarmos um parente, um amigo, ou alguém com quem desejamos às vezes tirar algumas dúvidas, ter alguns esclarecimentos. Seria muito fácil evocá-las ou invocá-las e falar para elas: você me aguarde durante o sono que nós vamos conversar. Então não é bem assim. Aquelas pessoas que nós mais desejamos ver fora do sono, fora do sonho, do corpo, num estado de sono, são aquelas que menos a gente vê, né? Ou às vezes até vê, mas não se lembra. Mas de uma forma geral, não é o fato de nós desejarmos ver a pessoa durante o sono que nós vamos vê-la, né? Porque ainda aí essa visão depende, entre outras coisas, depende de permissão. Sim. Dos benfeitores espirituais que cuidam de um ou de outro. Então, às vezes, né, a gente tem que reconsiderar essa questão aí da visão espiritual fora do corpo pelo fenômeno do sonho,
entendendo que as coisas não se dão ao nosso capricho, ao nosso sabor. E os espíritos têm seus afazeres, né? Nem todos estão ali disponíveis a serem vistos. E nós esquecemos também que muitos dos chamados sonhos, muitos daquelas situações que nós identificamos, que nós lemos como uma vivência espiritual, né? Muitas vezes nós, na verdade, estamos lendo as imagens criadas por nós e a nossa própria mente, porque quando saímos do corpo físico pelo sono, naquele desdobramento, ao menos nos primeiros momentos, a nossa tendência é ver imagens que nós construímos durante o nosso dia, imagens que causaram em nós determinados impactos emocionais, né? Então, aquilo que é verdade em nós, ela se reflete na condição de imagem. Então, às vezes a gente está vendo o próprio pensamento, a construção mental, e está considerando que está vendo o espírito, sim, que está vendo alguma realidade espiritual, mas na verdade a realidade que nós estamos vendo nossa. É o nosso próprio pensamento. Quanto maior a independência do espírito no estado de sono, mais possibilidade ele tem de realmente entrar em contato com espíritos desencarnados ou espíritos que estejam naquela mesma condição de estar dormindo, sai do corpo e vai lá ter com quem acha que deva ter. Então, não é só por estar dormindo que a pessoa vai ver. Então, tem todo um processo, todo digamos assim, um roteiro a seguir. É preciso que o espírito realmente esteja num grau profundo de sono, e que esse grau profundo de sono dê à pessoa uma liberdade maior da matéria, de modo que ela possa, com mais clareza, segundo a sua evolução, é claro, perceber algo do mundo espiritual em torno dela. Lê mais uma? A 26. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Aí, Paulo, você acabou de comentar, não é? Nessa questão aqui 226, se eu não me engano, também do livro dos Médiuns, no capítulo 20, ele também fala sobre isso, quando fala da influência moral do médium. Sim. Kardec perguntou: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Resposta: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, ainda aqui nesse capítulo 20, quando fala da influência moral do médium, os espíritos confirmam a Allan Kardec que a faculdade mediúnica ela é uma predisposição orgânica. Isto é, o corpo tem que vir desenhado com essas possibilidades. Sim. Então, os espíritos vão atuar lá na seleção, digamos assim, do gameta, né, que vai dar a possibilidade da construção de um corpo adequado à missão que o espírito tenha que passar, tenha que vivenciar. Então, é aqui que nós vamos ver que a mediunidade ela é hereditária a nível orgânico. É orgânico. Não é? O corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Mas para que a mediunidade ela aconteça quando você está encarnado, precisa de uma organização física compatível. É nisso que os gametas do pai e da mãe vão favorecer a formação de um organismo físico que possibilite a mediunidade. Nós vimos isso no Missionário da Luz, quando o Clarencio faz a separação lá do gameta que deveria vencer a corrida para fecundar o óvulo.
Quer dizer, é um trabalho ali que o próprio André Luiz, na condição de médico, pesquisador, desencarnado, não entendia o que estava acontecendo. É interessante. Mas o instrutor estava lá, naqueles milhões de espermatozoides, escolhendo um que desse ao reencarnante, ao futuro reencarnante, Segismundo, a possibilidade orgânica segundo o seu programa de trabalho. É isso aí. Se ele tivesse que ser médium, a construção do corpo teria que ser ali. Definida ali. É interessante nós estarmos comentando esse assunto, porque, vez ou outra, surge uma pergunta dos ouvintes querendo saber se a mediunidade é hereditária. E tem companheiros que entendem que não, que nós entendemos também e respeitamos. Mas, porque quando fala-se de mediunidade, compreende-se logo os espíritos se manifestando. Mas não é do espírito que vai se manifestar que trata. Vai se manifestar da organização que vai possibilitar a manifestação do espírito. Isso. Talvez a pessoa não consiga compreender, não sei, pela expressão hereditária. Quer dizer, a pessoa coloca essa expressão como absoluta. Quer dizer, eu sou filho do médium, meu pai é médium. Nem todos serão médios. Então a pessoa pensa assim, né? Todos os filhos, muito os netos, lembrado. todo mundo vai ser médium. Não é isso. Não, é isso A organização física traz a possibilidade para a construção de um corpo que possibilite a visão do mundo espiritual. A visão, a audição, seja lá qual seja a possibilidade mediúnica. Então o corpo dos pais tem que oferecer recursos materiais, genéticos, Sim. para a construção de um corpo tal. Agora, se o espírito não tiver que ser médium, não tiver no programa dele esse tipo de experiência, os Não espíritos acontecerá. eles não vão selecionar o material É isso aí. que vai compor Na parte genética vem, mas não vai desenvolver aquilo Tá que lá não vai de ter forma utilidade. latente. Mas Tá de muito forma latente. oportuno essa fala, Paulo, muito oportuno mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa diz assim, a mediunidade hereditária, chega-se a essa conclusão de que pais médios, os filhos são médios, e não é. O Chico, para que ele tivesse toda essa potencialidade mediúnica que nós nem conhecemos ainda, a gente tem noção um pouco da mediunidade do Chico, a Dona Maria, João de Deus e o pai dele ofereceram recurso, mas nem todos os irmãos do Chico têm essa acessibilidade mediúnica do nível. Senão seria todo mundo Chico Xavier. E não é. Aí nós vamos refletir o seguinte, algumas doenças infecto-contagiosas ou alguns problemas ou determinadas síndromes que a criança desenvolve, os pais, geneticamente, algumas coisas podem ser passadas geneticamente para os filhos, mas nem todos os filhos desenvolvem aquela experiência. E fica muito evidente, porque lá no Hospital de Curupaiti, conhecemos alguns companheiros e uma amiga, a Zita, Hanseniana, que ela lembrava que na família dela ela era a única que tinha desenvolvido hanseníase e os demais não. E os pais tiveram. Justamente. Em síntese, né, em tese, nós temos todas as doenças pelas quais já passamos na Terra. Sim. Mas está tudo ali em estado latente. Isso Quando mesmo. precisa ser acionada aquela parte específica do corpo físico, os benfeitores espirituais que coordenam, que são responsáveis pela encarnação do indivíduo, eles vão lá, acionam no tempo certo tais locais, tais células, de modo que elas comecem a trabalhar para produzir determinados sintomas, né, ou determinados graus de enfermidade, porque a célula fica ali latente, esperando um comando, né, entre aspas aí, figuradamente falando. E quando chega o momento da aprovação da pessoa, quando chega o momento que ela deva passar por aquilo que foi acordado no mundo espiritual, os benfeitores espirituais trabalham no sentido de que o corpo físico dela produz aquilo que deva produzir para aquele momento. É isso aí. É o Divaldo, quando Jesus fala para ele, você quer visitar o pessoal lá no sanatório? Eu nunca. Ele não. Você pode escolher. Você pode ir lá visitar ou ir para lá, porque você traz direitinho aí o bacilo de Hansen no ponto certo para se desenvolver. Lembrando aqui, do livro Missionários da Luz, no capítulo sobre reencarnação, capítulo 13, o André Luiz pergunta o seguinte: a lei de herança, porém, será ilimitada? Que é o que vocês estavam falando aí, né? É ilimitado? Quer dizer,
tem o gene da hanseníase. Todo mundo vai ter hanseníase? Não é por aí, mas vamos lá. Necessariamente não. A criatura, continua o André Luiz perguntando, a criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais, as enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? E o instrutor responde, não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhe entretém a vida e lhe cria os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. E aí ele fala uma frase interessante, que ele diz, por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Quer dizer, você traz a possibilidade que vai se desenvolver ou não. Se seus pais são médiuns muito ostensivos, você traz uma tendência, mas não necessariamente a qualidade, porque vai depender da sua necessidade de ter uma mediunidade mais ostensiva ou não. Kardec coloca isso no Livro dos Espíritos. Nós temos lá quando fala sobre a dupla vista, quando fala sobre os sonhos. É interessante dar uma lida nessas perguntas. Mas tem a questão 451, que ainda é da dupla vista. Kardec perguntou assim, por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Aí os espíritos responderam, por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. Quer dizer, tem que ter a genética, digamos assim. Tem que ter. Nós, na verdade... Mas ter não significa que vai desenvolver. Tem que ter a possibilidade, que pode aparecer ou não numa encarnação, dependendo aí sempre do seu programa de trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa acha que basta ser filho de médium para ser médium. Né? O filho de Chico Xavier seria um excelente médium nessa teoria, né? Então, mas isso não acontece. Como diz aqui o instrutor Alexandre, a tendência, mas não necessariamente a qualidade vai... Na verdade, tudo está ligado ao programa de trabalho. O que está programado para que a pessoa passe, vivencie, isso vai se cumprir. Se tiver que a mediunidade ser uma ferramenta de trabalho, a mediunidade como nós entendemos aqui na lição de Kardec. Se tiver que ser, ela queira ou não, encarnada, ela vai vir com essa possibilidade mediúnica. Como Kardec usava o termo ao seu malgrado, né? Ao seu malgrado. Quantas pessoas, né, nos procuram, Miranda sempre escuta isso, eu vim procurar vocês para vocês tirarem esse negócio de mim, eu não quero ser médium. Como se a gente pudesse desligar lá um botão. Essa semana mesmo eu estava fazendo um estudo lá na Casa Espírita e uma pessoa falou isso, né? Que uma criança estava com determinados problemas que parecia mediúnico e foi numa determinada instituição e elas tiraram a mediunidade dela. Eu falei, muito estranho, porque a mediunidade mesmo é um programa de trabalho complexo. Não é uma pessoa encarnada que vai interferir nisso, bloquear, digamos assim, os canais físicos para que a pessoa não veja, não ouça, interferindo numa programação que é feita por entidades de nível superior, né? Nível de evolução superior. Então, não é porque a pessoa queira ser médium que ela vai ser médium, não é porque ela não queira ser médium que ela vai deixar de ser médium. Não tem para onde correr. Ou é ou não é. E não é o estudo do Livro dos Médiuns que vai tornar a pessoa médium também. Não adianta fazer curso. Kardec fala isso logo no início do Livro dos Médiuns. Não pense em encontrar aqui uma receita para se formar médios. Então, às vezes a pessoa é mal orientada ou compreendeu diferente, né, e acha que realmente se fizer um curso de médium por tantos anos, ela vai se tornar médium. Isso não é verdade. Se ela estuda o Livro dos Médiuns e tem a faculdade mediúnica já enraizada no seu organismo,
naturalmente isso obedece a um programa de trabalho, não porque fez curso do médium, curso do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, como você lembrou, orienta a pessoa no trato da sua mediunidade, daquilo que está aparecendo para ela em termos de mediunidade. Por isso que ele fala sobre educação. A educação você transmite, você ensina a pessoa a lidar com aquele tal fenômeno que está se dando com ela. Mas a mediunidade em si, essa possibilidade de ver, de ouvir, seja lá qual seja o dom, na expressão de Paulo, essa possibilidade realmente ela é construção espiritual ligada a um programa de trabalho que diz respeito ao ajuste da pessoa diante da consciência, diante da sociedade que ela prejudicou, e é um atendimento à sua necessidade de crescimento. Então a gente tem que estar de alguma forma atento a isso. Se a mediunidade, como se diz, aflorar, é bom estudar para compreender a melhor maneira de lidar com ela. Nós estamos aqui em qual questão? Na 25 26. ainda? 26, vai começar a 26 agora, não é isso? Não, vamos passar a 26A. 26A, então tá bom. Kardec perguntou o seguinte: essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Resposta: pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, a fim de não superexcitar a imaginação. Sendo uma faculdade excepcional, a visão geral e permanente dos espíritos não faz parte das condições normais do homem. Maria de Fátima Miranda. Paulo, comenta aí, por favor. Às vezes, a questão, voltando à questão anterior, né? Às vezes a pessoa é mal orientada ou compreendeu mal a orientação que recebeu e acredita que o exercício, as casas espíritas têm muito isso, né? Aquelas reuniões de desenvolvimento da mediunidade, né? Então a pessoa acredita que o exercício da mediunidade, daquilo que ela considera mediunidade, mais apropriada a ela, porque cada um tem o seu gosto por essa ou aquela mediunidade, né? Ela acredita que se exercitar, ela vai poder se tornar médio, vidente, por exemplo, né? E os benfeitores recomendam, o próprio Emmanuel também faz colocações a esse respeito no livro Consolador. Ele diz que toda espontaneidade, neste caso, é boa e salutar e recomendável, para que não haja sobreexcitação mental, para que a pessoa que é facilmente sugestionável se envolva em situações que amanhã depois as imagens que forem sugeridas para ela naquele ambiente ali de desenvolvimento, chamado de desenvolvimento, que aquelas imagens não venham a assombrá-la. Então, seja qual seja o dom mediúnico que a pessoa aspire, é bom aguardar a permissão de Deus para que ele surja naturalmente. O desconhecimento leva que se entenda que como se os médios fossem seres especiais, que não são, não é? E é o desafio para o próprio médio também não se postar como se ele fosse mais especial ou superior em alguma coisa aos outros, porque não é. Né? É nisso que, com todo respeito àqueles que pensam diferente, o Chico tem um valor imensurável para nós. Porque portador de faculdades que nós desconhecemos ainda, ele nunca posou de guru de ninguém. Ao contrário, se colocava da forma mais simples e ao alcance de qualquer pessoa. Né? Então isso é algo que nós, quem tem mediunidade, precisa ficar vigilante. A mediunidade em si não vai sair da gente, né? Porque se você tem a sensibilidade e se todo tivesse noção do como é desagradável, porque é muito confortável você estar num ambiente e sentir um abraço de um amigo. Agora, na maioria das vezes, você sentir a dor do outro e você não poder fazer nada quando você não sabe administrar nem a sua direito, não é isso? Então é um desafio. Essa coisa de se achar que chegou na reunião mediúnica, exercitou um pouco e virou médio, já é uma ilusão. E chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí a sua audiência, a sua participação.
e pedindo a Jesus que nos permita semana que vem estarmos juntos novamente. Muita paz a todos. Deus nos abençoe a todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, sejam bem-vindos, irmãos. Estamos aqui para falarmos mais uma vez e estudarmos, a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que contribuam com o Clube da Fraternidade. É muito importante, meus amigos, tragam os primos, os filhos, porque todos vocês podem ouvir o Clube da Fraternidade e ouvir os programas que são para a família. Contribuam 3386-1422, 3386-1422. Astênio, e aí? Como é que vamos... Como é que estamos? Estamos falando sobre os animais, né? Na verdade, o objetivo é estudar sobre as habitações, de Juta. Exatamente. Mas ele aproveitou, o Vitória Sardou aproveitou a ocasião para fazer um relato geral, a respeito. Isso é o relato do Vitória Sardou. Então, meus amigos, isso não tem nada a ver com Kardec, É uma visão mediúnica revelações feitas por espíritos a ele, Exatamente. Dentre eles está o Mozart, o Palissy, deram essas informações ao Mozart, ao Vitória Sardou. E Kardec publicou na revista de agosto de 1858. Teve a hombridade de publicar, sendo que não levou em conta as críticas, que eram feitas. Sim, indagavam por qual a utilidade, Exatamente. Enfim, Bom, mas o Kardec esclareceu, para ele estava interessando mais a questão da mediunidade. Isso. Bom, e aqui então o Vitória Sardou, traduzindo as informações que recebeu, principalmente de Mozart e Palissy, a respeito da vida em Júpiter, ele, no nosso último encontro, estava dizendo o seguinte, a respeito dos animais em Júpiter. Eles estavam dizendo, convenientemente vestidos com blusas e vestes muito semelhantes às nossas, eles, os animais de Júpiter, só faltam falar para lembrar de bem perto certos homens daqui. Eis precisamente o que lhes falta e que não poderiam fazer. Hábeis para se entenderem entre si, então esses animais se entendem entre si, por meio de uma linguagem que nada tem da nossa, não mais se enganam sobre as intenções dos espíritos que os comandam. Basta um olhar, um gesto. Mas é interessante, que aqui na Terra também já existe esse tipo de comunicação com os animais. Exatamente. O animal sabe quando o dono está bravo com ele, Exatamente. Sem precisar dar nenhum grito. Olhou para ele e já sai correndo. Então, há certos abalos magnéticos dos quais nossos domadores de bestas já conhecem o segredo. O animal adivinha e obedece sem murmurar. E melhor ainda, com boa vontade, porque está fascinado pelo dono, Exatamente. Então, ele se submete, ao dono, até porque é tratado com justiça, Exatamente. Com carinho e tal. É desse modo que lhe é imposta toda a tarefa pesada e que, com o seu auxílio, tudo funciona regularmente de um extremo ao outro da escala social.
O espírito elevado pensa e delibera. O espírito inferior age com sua própria iniciativa e o animal executa. Então nós teríamos em Júpiter os espíritos superiores que pensam e deliberam, teríamos os espíritos inferiores de Júpiter, não são inferiores a nós, os espíritos inferiores de Júpiter que agem por sua própria iniciativa, e temos o animal que executa aquilo que é determinado pelos espíritos superiores e pelos inferiores. Então a execução final é dos animais. O que eu acho interessante, e eu não sei se você vai concluir com essa parte, é que em nenhum momento ele fala que nós nos alimentamos desses animais. Não falo não. E certamente lá não tem esse tipo de... Já não tem, né? Lá nós já vimos em outros textos, né? Que existe o alimento, mas não o alimento carnal. Sim, aí até porque se o animal lá é um companheiro de trabalho, você não vai comer o companheiro de trabalho. Então vamos lá. Pedimos desculpas por essa digressão. Pedimos desculpa por essa digressão. Ela era indispensável ao assunto que agora podemos abordar. Então agora ele vai abordar o assunto. Agora que vai abordar o assunto principal, que são as habitações, né, do planeta Júpiter. Tá certo? Aí ele diz o seguinte: enquanto aguardamos as cartas prometidas, então ele, como médium, estava aguardando as cartas prometidas por determinados espíritos, dentre eles Mozart e Palissy, né? Então, enquanto aguardamos as cartas prometidas, que facilitarão singularmente o estudo de todo o planeta Júpiter, podemos, pelas descrições feitas pelos espíritos, fazer uma ideia de sua grande cidade, da cidade por excelência, desse foco de luz e de atividade que eles concordam estranhamente em designar pelo nome latino de Júnios. Vou dizer como se escreve: J-U-L-N de Nair e U-S. Então, ele vai falar agora sobre talvez uma cidade principal de Júpiter, que é essa cidade Júnios. Então, vou repetir as letras: J-U-L-N de Nair e U-S. Júnios. Tá? Então, ele abre aspas agora, porque seriam as palavras do espírito Palissy. E sabem que o espírito Palissy viveu na Terra, teve uma encarnação na Terra. Esse Palissy foi o nome que ele teve aqui na Terra, só que nesse momento em que ele estava se comunicando através do Victoria Sardou, ele estava habitando Júpiter, né? Então o Palissy diz através do médium aqui, né? Diz assim, ó: no maior de nossos continentes, diz Palissy, em um vale de 700 a 800 léguas de largura, para contar como vós, um rio magnífico desce das montanhas do norte e, engrossado por uma porção de torrentes e de ribeirões, forma em seu percurso 7 ou 8 lagos, dos quais o menor desses lagos, né, mereceria entre vós o nome de mar. Então, aquilo que eles chamam de lagos lá, e nós sabemos que Júpiter é extremamente maior do que a Terra, do que eles chamam de lago lá, equivaleria ao que nós chamamos de mar aqui, né? Bom, foi sobre... De oceano, né? De oceano, né? Foi sobre as margens do maior desses lagos, por nós batizado com o nome de Pérola. Então aqui foi o nome que foi dado pelo Palissy, né? Então foi sobre as margens do maior desses lagos, por nós batizados com o nome de Pérola, que nossos antepassados lançaram os primeiros fundamentos de Júnios, essa cidade, né? Essa cidade primitiva ainda existe. Então, a Júnios primitiva ainda existe, venerada e guardada como preciosa relíquia, como se fosse uma cidade velha, né? Como a gente guarda aqui Tiradentes, né? Viram museus, né? Sua arquitetura difere muito da vossa, né? Daqui da Terra, né? Explicar-vos-ei tudo isso em seu devido tempo.
Por ora, ficai sabendo que a cidade moderna, a cidade de Június moderna, está apenas a algumas centenas de metros abaixo da antiga. Né? Aqui, imagina aqui se a gente pudesse fazer cidade abaixo da terra, né? Porque como lá é mais fluídico do que aqui, exatamente. Então esse abaixo aqui não é igual abaixo daqui da gente, né? Exatamente. Bom, então você explicar-vos-ei tudo isso em seu devido tempo. Por ora, ficai sabendo que a cidade moderna está apenas a algumas centenas de metros abaixo da antiga. Limitado entre altas montanhas, o lago se derrama no vale por 8 enormes cataratas, que formam outras tantas correntes isoladas e dispersas em todos os sentidos. Com o auxílio dessas correntes, cavamos na planície uma porção de riachos, canais e pequenos lagos, reservando a terra firme apenas para nossas casas e jardins. Então, a água prevalece nessa cidade, né? Disso resultou uma espécie de cidade anfíbia, como vossa Veneza. Então, ele equipara, de algum modo, a Veneza aqui, que então, as casas ficam tudo... Nós podemos imaginar o que é essa cidade. Né? A partir de Veneza a gente consegue imaginar Június, né? Disso resultou uma espécie de cidade anfíbia, como vossa Veneza, e da qual, à primeira vista, não se poderia dizer se está construída na terra ou sobre a água. Nada vos direi hoje de 4 edifícios sagrados. Então, a gente, se está falando de edifícios sagrados, é porque a religiosidade está presente também. Exatamente. Né? Então, nada vos direi hoje de 4 edifícios sagrados construídos sobre a própria vertente das cataratas, de sorte que a água jorra aos borbotões de seus pórticos, dos pórticos desses edifícios sagrados. São obras que vos pareceriam incríveis em grandeza e em ousadia. Como o Coliseu, as pirâmides, né? Que nós ficamos admirados aqui fazendo turismo, você imagina nessa cidade a beleza. Né? E é algo tão diferente daqui que até descrever claro. é difícil, né? Bom, é a cidade terrestre que descrevo aqui. Quando ele fala a cidade terrestre, ele bota um terrestre entre aspas. Eu entendi que como se fosse a cidade física, do plano físico, né? Então ele fala assim, a cidade terrestre que descrevo aqui, de certo modo material, a cidade das ocupações planetárias, a que chamamos, enfim, de cidade baixa. Tem suas ruas, ou melhor dizendo, seus caminhos traçados para o serviço interno. Tem suas praças públicas, seus pórticos, suas entradas, né? E suas pontes lançadas sobre canais para a passagem dos serviçais. Mas a cidade inteligente, a cidade espiritual, a verdadeira Június, finalmente não se encontra na Terra. E, obviamente que ele está falando na Terra, que não é o nosso planeta. Ele está falando que não se encontra no solo, tá certo? É preciso que se a procure no ar. Então ele diz assim, embora exista uma Június materializada, existe uma Június mais fluídica. Exatamente. Né? Porque essa está no ar. Né? O corpo material dos animais incapazes de voar necessita de terra firme, mas o que o nosso corpo fluídico e luminoso exige é uma habitação aérea. Então, para aqueles que não são incapazes de volitar, eles têm uma habitação no solo, que ele está chamando de terrestre. E para os que volitam, uma habitação aérea, tá certo? Então ele fala assim, mas o que o nosso corpo fluídico e luminoso exige é uma habitação aérea, como ele, quase impalpável e móvel a nosso bel prazer. Então, habitações aéreas, móveis, de acordo com a vontade do espírito. Então, você, para se mudar de local, com a sua casa, você não precisa vender e comprar outra. Né? Você leva a sua casa para onde você quiser levar. Bem melhor, né? Aqui na Terra... É um caracol, né? E aqui na Terra você tem as pessoas que não têm casa, né? Que elas têm esses
né, esses carros especializados aí que como é que chama esses carros? Eu até esqueci agora o nome, né? Mas que eles colocam tudo lá dentro, né? Tem geladeira, Exatamente. televisão, cama, né? Enfim, e levam para onde querem, moram aonde quiserem. Moram nos campings. Isso, Então lá... Os trailers, me lembrei. Os trailers, Então lá as habitações trailers são normais, né? Bom, nossa habilidade resolveu esse problema, auxiliada pelo tempo e pelas condições privilegiadas que o grande arquiteto nos havia concedido. O grande arquiteto está se referindo a Deus. Compreende bem que essa conquista dos ares era indispensável a espíritos como os nossos. Nosso dia tem a duração de 5 horas. E nossa noite dura o mesmo tempo. Então, mas o dia lá é tão pequenininho, vamos ver aqui, nosso dia tem a duração de 5 horas, só que não são 5 horas da Terra, são 5 horas de Júpiter, tá? Ele fala assim, e nossa noite dura o mesmo tempo, mas tudo é relativo, e para seres aptos a pensar e a agir como o fazemos, para espíritos que se compreendem pela linguagem dos olhos e que sabem comunicar-se magneticamente à distância, nosso dia de 5 horas já se igualaria a uma semana de vossas semanas. Nossa! Então, as 5 horas deles lá equivaleria a uma semana nossa aqui. Então, a gente achava, um dia lá é pequenininho, o dia lá é extremamente longo, porque equivale a uma semana das nossas. Exato. Né? Bom, em nossa opinião, era ainda muito pouco. Né? Eles precisavam, em razão da natureza dos seus corpos, eles precisavam habitar mais o espaço, os ares, do que o próprio solo. Né? Então, em nossa opinião, era ainda muito pouco. E a imobilidade da morada, o ponto fixo do lar, era um entrave para todas as grandes obras. Então, eles com tanta facilidade de locomoção, mas ficaram presos a um lar fixo. Né? Hoje, pelo deslocamento rápido dessas moradas de pássaros, né? Então, é como se eles fossem pássaros que carregassem as suas moradas. Os seus ninhos, né? Pela possibilidade de nos transportarmos, bem como os nossos, a tal ou qual endereço do planeta e a hora do dia que nos apraza. Nossa existência, pelo menos, dobrou, e com ela tudo quanto se possa conceber de útil e de grandioso. Então a existência física deles lá aumentou tremendamente. Aqui na Terra também aumenta sempre. Na idade média nossa agora, pelo menos aqui no Brasil, é de 77 anos. Né? Então a gente vê com todas as dificuldades aqui, ficando resfriada toda hora, né? Só está aumentando. Com vários tipos de vírus, né? Né? Mas está cada vez mais longívia, né? Isso. Então nós estamos adquirindo experiência e tecnologia. Sim. Então nós vivemos mais. E lá, como eles passaram a explorar mais o ar, né, então que não impõem os desgastes do plano físico, esse tipo de coisa, eles passaram a ter uma existência muito maior, né, do que a existência anterior. Em determinadas épocas do ano, aduz o espírito, em certas festas, por exemplo, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que nos vem de todos os pontos do horizonte. Então, essas habitações que podem se locomover no espaço, quando chega numa determinada ocasião, determinada festa, por exemplo, esses habitantes vêm com as suas casas. Então, imagina, hein? Então ele fala assim, verás aqui o céu obscurecido pela nuvem de habitações que nos vem de todos os pontos do horizonte. É um curioso agregado de moradias esbeltas, graciosas, leves, de todas as formas, de todas as cores, equilibradas em diferentes alturas e continuamente em marcha, da cidade baixa para a cidade celeste. O que eles chamam de cidade celeste aqui é aquela cidade aérea, né? Sim. Alguns dias depois, faz-se o vácuo pouco a pouco e todos esses pássaros desaparecem. Pássaros, entre aspas, são casas, né? Então, terminou a festa, todo mundo volta. Todo mundo volta com a sua casa. Para os seus afazeres, para as suas regiões, né? É um mundo totalmente diferente do nosso, né, meu amigo? Bom, nada falta nessas moradas flutuantes, nem mesmo o encanto da verdura e das flores. Refiro-me a uma vegetação que não encontra paralelo entre vós.
de plantas e até de arbustos que pela natureza de seus órgãos respiram, alimentam-se, vivem e se reproduzem no ar. Então, essas casas, elas levam consigo, para onde elas vão, a vegetação que elas implantaram, né? Exatamente. Nos ambientes dessa casa. Temos, diz ainda, o mesmo espírito, né, que é o Palissy, né? Esses tufos de flores enormes, cujas formas e matizes nem podeis imaginar, e de uma leveza de tecido tão delicada que os torna quase transparentes. Balançando no ar, sustentados por grandes folhas e munidos de gavinhas semelhantes às da videira, reúnem-se em nuvens de 1000 tonalidades ou se dispersam ao sabor do vento, oferecendo um espetáculo encantador aos viandantes da cidade baixa. Então, aqueles da cidade baixa, da cidade mais material, né, observam essas flores que se derramam das cidades altas. Ainda, né? Temos flores, né? Vegetais. E muito mais completas e mais belas e tal do que aqui, né? Imagina a graça dessas jangadas de verdura, desses jardins flutuantes que nossa vontade pode fazer e desfazer, e que algumas vezes duram toda uma estação. Então, é bastante diferente daqui, em que nós não criamos flores, nós plantamos e aí a partir daí já não depende mais da gente, né? Exatamente. Cuidamos delas, mas elas existirão enquanto a natureza quiser que elas permaneçam. E lá não, eles produzem essas verduras e eles mesmos podem se desfazer, né, dessas verduras produzidas por eles, né? Esses vegetais. Longas fieiras de lianas e de ramos floridos destacam-se dessas alturas e se dependuram até o solo. Cachos enormes se agitam, despetalando-se e liberando perfume. Os espíritos que se deslocam no ar param à sua margem. É um lugar de repouso e de encontro. Ou, se quisermos, um meio de transporte para terminar a viagem sem fadiga e em boa companhia. Quer dizer, então, eles ainda utilizam essas plantas, né, em Júpiter para poderem se transportar. Ao invés de se transportar, digamos, em pé, volitando em pé, podem se sentar sobre essas plantas e volitarem. O banco aéreo, né, deles. Bom, o nosso tempo está terminando, mas a gente pode ler mais um parágrafo ainda. O Victoria Sardou diz o seguinte: outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que o evoquei. Então, o Victoria Sardou evocava esses espíritos de Júpiter, né? Então, outro espírito estava sentado sobre uma dessas flores no momento em que o evoquei. Disse-me ele: neste instante é noite em Június, e me encontro sentado à distância sobre uma dessas flores aéreas que aqui desabrocham somente a claridade de nossas luas. Fala-se nossas luas, porque Júpiter tem 79 luas, né? Atualmente, né? Tem 79, você já descobriu 79 luas. Sim. Sob meus pés, toda a cidade baixa está entregue ao sono. Sobre a minha cabeça e ao meu redor, contudo, e a perder de vista, não há senão movimento e alegria no espaço. Dormimos pouco. Nossa alma encontra-se muito desprendida para que as necessidades do corpo a tiranizem. Então eles se cansam pouco, por isso dormem pouco, né? E a noite é feita para os nossos servos, e a noite é feita mais para os nossos servos do que para nós. Porque os servos fazem trabalhos mais pesados, se cansam mais. É a hora das visitas e das longas conversas, dos passeios solitários, dos devaneios, da música. Então, de qualquer forma, eles se desligam durante a noite de Júpiter, se desligam das atividades corriqueiras, né? Só vejo moradas aéreas, resplandecentes de luz, ou guirlandas de flores, de folhas e flores carregadas de bandos alegres. A primeira de nossas luas ilumina toda a cidade baixa. É uma luz suave, comparável à dos vossos luares. Mas, ao lado do lago, a segunda lua se eleva, emitindo reflexos esverdeados que dão a todo o rio o aspecto de um vasto prado. Enfim, deve ser uma maravilha.
Que maravilha! Não é? Só que o nosso tempo acabou e a gente vai ter que continuar falando no próximo programa a das respeito belezas das de habitações de Júpiter. Exatamente. Só para ficar de olho grande só. Então, meus amigos, meus irmãos, terminamos aqui mais um capítulo de estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês, o Clube da Fraternidade, 3386-1422, 3386-1422. Associem-se. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,